Boas, pessoal. Isto é um vídeo que já estava a pensar em gravar há algum tempo e agora, como tenho tempo, vou fazê-lo. O que é isto do nacionalismo? O que é isto da extrema-direita? O que é isto do etno-nacionalismo, do nacionalismo identitário? Bem, eu não sou a pessoa mais adequada para vos explicar, dado o meu historial. Ninguém me educou para ser ou para acreditar em causas patrióticas e nacionalistas. Ninguém me habilitou de formação nesse sentido. Eu sou um autodidata e, infelizmente, pelas piores razões, sou também uma consequência, ou fui vítima de consequências da antítese daquilo que é o nacionalismo, ou seja, o globalismo. Como já expliquei em alguns dos meus vídeos. Esta coisa da extrema-direita é uma forma de atacar adversários políticos, ideológicos. Eu penso que isso começou a acontecer com uma estratégia criada por um judeu comunista e genocida, foi conhecido como Leon Trotsky, cujo nome nem sequer era esse. O que acontece? Ele criou o conceito, ou deturpou o conceito de racismo. Racismo era uma ciência biológica, anatómica, humana. Consistia basicamente no estudo, na análise, experiências em relação à espécie humana, relativamente às suas diferenças, características e fins. E num livro de Leon Trotsky, ele realmente chegou a utilizar o termo racismo como pejorativo. Pronto, a partir daí, digamos, foi o modus operandi, foi utilizado por todos aqueles ditadores, comunistas ou não, que utilizam esse estratagema para tentar silenciar o oponente. É algo muito conhecido, é um termo, um clichê muito conhecido na internet. O racismo, chamar-te racista, chamar-te nazi, chamar-te fascista, chamar-te homofóbico, são clichês, são ferramentas cobardes, utilizadas por pessoas com tiques ditatoriais e obviamente pessoas com uma paupérrima capacidade de argumentação. Pronto. Isso tem sido replicado muito nos nossos tempos. Portugal não é isento, obviamente, desse modus operandi. E mesmo dentro do nosso meio, os chamados patriotas, os direitistas, pessoal que está quase ali colado ao nacionalismo, gosta muito de se desassociar a esses rótulos, os nacionalistas, os nacionais identitários, ou nacionalistas identitários, os etnonacionalistas, tudo o que é extrema-direita. Ou seja, basicamente o que se vê são indivíduos que tentam convencer que são patriotas, são direitistas, são conservadores e tentam realmente convencer-nos de que o nacionalismo é algo maligno, é algo do mal, é algo marginal, é algo criminal. Ou seja, somos todos criminosos, todos pertencemos ao Ku Klux Klan, pertencemos todos aos Amarskines e aos nazis, e pronto, é isso. Ou seja, como vocês já devem ter percebido, isso são rótulos que eles adotaram da extrema-esquerda, da esquerda, e todas essas comunidades, esses grupelhos que seguiram ou estiveram muito próximos, ou deixaram-se influenciar por Leon Trotsky e a sua metodologia de atacar os inimigos. E ele fez muito bem, ou seja, ele conseguiu fazê-lo de uma forma literal. Ele foi um genocida, como vocês sabem. Dizimou milhões e milhões de russos e europeus. Bem, enfim. E o que esses senhores estão a fazer, os mesmos anti-esquerdistas, os anticomunistas fazem, basicamente é usar o mesmo modus operandi inspirado em Leon Trotsky, digamos, foi o responsável pelo golpe de Estado, pelo regicídio e pela tomada de poder sobre a Rússia imperialista, czarista. Eles estão anticomunistas e anti-esquerdistas, anti-maçons, embora sejam raros os casos que eles admitem ser, porque, lá está, são opostos disso, ou têm afinidade ao oposto. Essa gente, os chamados conservadores, vamos chamar nomes, Miguel Macedo, António Abreu, Gonçalo Sousa, João Tili, o professor Chanfrado, o Carlos, todos eles demonizam
os nacionalistas. Porque, infelizmente, pelas piores razões, temos o Mário Machado. Okay? Temos o Mário Machado para tudo o que é bom, tudo bom que ele representa para o nacionalismo e para o seu papel no crescimento do nacionalismo, mas depois temos o lado negativo, que é difícil, e eu penso que nem ele consegue efetivamente negar que teve o seu papel e a sua responsabilidade. Okay? Ele já pagou, já pagou à sociedade, esteve preso vários anos. Não quer dizer que com isso ele tenha aprendido ou tenha efetivamente findado qualquer tendência ou a intenção de perpetuar um pouco essas mesmas atividades, o que é lamentável, embora acredito que ele realmente tenha se esforçado e bastante para se remediar, e tem o feito, tem mais um filho, uma filha, e com isso obviamente também existem responsáveis. Eu penso que ninguém gosta de ser preso, privado das suas liberdades, privado de ter acesso à sua família, aos seus amigos, ao seu ambiente pessoal, apenas por uma simples causa, ok? Enfim, mas não estamos aqui para falar de Mário Machado, estamos aqui sim a falar sobre o conceito e o movimento nacionalista. Como já tentei exemplificar, eu não tenho tatuagens, e mesmo que tivesse, não é da vossa responsabilidade. Eu não tenho tatuagens, amigos. Não tenho. Convém, não rapo o cabelo. Por isso, embora já tenha tido o cabelo rapado durante 3 anos, não por questões ideológicas, mas por questões capilares mesmo, para reforçar efetivamente o cabelo. E com isso quero dizer que nem todos, ou que a grande maioria, nem sequer se enquadra nestes rótulos que tanto estes neoconservadores tentam realmente encaixar-nos. Nós não pertencemos ao Ku Klux Klan, não pertencemos aos Amarskins e a maior parte de nós nem somos nazis. Ponto final. O nacionalismo é um ideário, é uma ideologia que consiste na proteção dos princípios basilares que compõem e têm composto somente a nossa civilização. De uma forma automática, de forma intrínseca, nada forçada, não à base de engenharia social. É algo intrínseco a nós. Tem a ver com o nosso espírito, com a nossa maneira de estar na vida, em comunidade e em relação a nós próprios. O nacionalismo representa basicamente a defesa da nossa família. Quando em família, vocês já entenderam, não será da minha família biológica, de sangue, mas a família maior, a família portuguesa, aquela que mais significa, que está mais próxima de mim. E com isso, obviamente, há todo um conjunto de causas, da esquerda à direita, poderão realmente ser vistas ou encaixadas realmente em determinado tipo de espectros, ou de agendas, ou de bandeiras, e o nacionalismo é muito abrangente. É talvez das ideologias mais ampla, mais capitalizadora, mais acumuladora de causas. Porque acredito que o nacionalismo não é necessariamente uma posição política que possa estar rotulado ou concentrado apenas no lado esquerdo, na esquerda, ou na direita, ou no centro, ou fins. O nacionalismo é muito mais do que isso. O nacionalismo consiste basicamente na concretização de causas que possam simplesmente proteger, defender e permitir a prosperidade do seu próprio povo. Agora, é óbvio que há muitas dessas causas que estão associadas àquilo que se considera ser da direita. Ou seja, o direito à vida, o direito à família, o direito a uma religião, o direito à propriedade privada, o direito à prosperidade, o direito à segurança, e com tudo isso, obviamente, contempla todo um leque de posições, de causas, que estão efetivamente rotuladas mais à direita. E nós somos defensores ferrenhos relativamente a isso. Não somos como aqueles seres híbridos que se dizem direita, mas depois são
pró-uniões homossexuais, pró-adoção de crianças por homossexuais, pró-legalização de drogas, pró-eutanásia, pró-infanticídio, subentende-se aborto, entre outras. Isso são basicamente bandeiras da esquerda. O que nos aproxima da esquerda, ou poderá a esquerda ser comparável a nós, é no facto de muitos nazistas, nem todos, eu pelo menos não recentemente, mas muitos serem em favor de um Estado forte, um Estado protetor, protecionista, de modo a poder assegurar efetivamente a integridade, a defesa, a subsistência e também a prosperidade do seu povo. E infelizmente, cada vez mais, com os ataques vindos de todo o lado, sobretudo da esquerda, e não só, da falsa direita, se tem percebido efetivamente que existe essa necessidade. Agora, é óbvio que com isso poderá-se aqui exagerar, extrapolar, exacerbar realmente esses poderes, quando a pessoa que vai à frente do leme, o líder, possa efetivamente não reunir as características psicológicas e emocionais necessárias para desempenhar esse papel. E por isso é que muitas vezes temos as ditaduras que temos, os regimes totalitários, autoritários e muitas vezes até sanguinários. Mas uma característica desses regimes nacionalistas relativamente aos regimes comunistas é que, de uma forma geral, nós defendemos o nosso povo. Nós, se tivermos que tomar uma medida, é em relação aos inimigos internos e aos inimigos externos. Ao contrário do comunismo. O comunismo, quando fala de comunismo, fala-se de esquerdismo, liberalismo, capitalismo, que é atacar os nossos, atacar, suprimir os seus direitos, as suas liberdades, as suas garantias, que é isso que está a acontecer nesta Terceira República Portuguesa, maçónica. Aqueles que são demasiado preguiçosos para pesquisarem, tentar entender, aproximarem-se daquilo que eles cobardemente, de uma forma preguiçosa, repito o termo, cobarde, acabam por replicar relativamente ao mesmos slogans, às mesmas verborreias que a esquerda e a extrema-esquerda acabam por lançar. É curioso como é que em tantos aspectos estes novos direitistas, estes patrioteiros, estes direitistas e neoconservadores estão tão alinhavados com a extrema-esquerda. Porque a assunção rápida, fácil de rotular a direita mais musculada acaba por os caracterizar como sendo tão nocivos quanto a própria extrema-esquerda. E disso não haja dúvidas. Porque quem usa o mesmo tipo de linguística, de eufemismos, e que está pronto para condenar este ou aquele porque ou tem a cabeça rapada, ou porque é mais nacionalista, ou porque está associado a um determinado tipo de partido, que assuma de uma forma musculada, de uma forma rígida, sólida, inequívoca, os valores que supostamente a direita devia defender e não os defende, e temos o exemplo do Gonçalo Sousa, é o exemplo disso, é o puro exemplo disso, nós somos logo demonizados. Quer dizer, quando na verdade aquilo que eles propõem e aquilo que vos atrai, supostamente as tais narrativas, as conversinhas da treta deles, supostamente deveria englobar todos estes conceitos, todos estes valores, todas estas causas. Mas na verdade demonstram que ficam meio caminho. E pior, assumem a posição da extrema-esquerda, a apontar o dedo a quem realmente defende essas causas, esses valores, esses princípios, esses fundamentos. Percebem? Por isso é que eu digo, esta questão dos neoconservadores, dos ciganos, é fogo fato. Ou seja, acaba por ser uma miragem. É um engodo. Porque vocês pensam que estão a votar num partido verdadeiramente protecionista, patriota, nacionalista, conservador, quando na verdade depois eles vêm, durante todo o percurso, de uma forma individual ou coletiva, vêm assumir que
as bandeiras, as agendas, os objetivos, as causas, o diário deles é o mesmo que a extrema-esquerda. Por isso, meus amigos, eu não me sinto ofendido quando o professor Chanfrado vem dizer que somos todos propensos ao crime. Ou que somos todos os criminosos, os supremacistas. Vamos entrar pela casa adentro porque vocês têm filhos portugueses, mas um pouco mais escurinhos. Percebem? Ou porque falam com pessoas de outra etnia, de outras nacionalidades. Como se nós não falássemos, quer dizer. Entre outros exemplos bárbaros. Okay? Eles usam o mesmo modus operandi que a extrema-esquerda. Que é para criar um medo, desumanizar-nos, demonizar-nos, com esses termos, esses anagramas de nazis e etc. Que nada mais é uma forma pejorativa de tentar corromper ou difamar a imagem de algo que é bem melhor do que aquilo que eles defendem. Ponto final. Ponto final. Eles sabem isso, por isso é que eles têm esta necessidade, este ímpeto de tentar realmente denegrir o que verdadeiro é íntegro, o que verdadeiro é fiel e o que é verdadeiro, a verdadeira solução para aquilo que Portugal e cada vez mais necessita. Okay? E contra factos não há argumentos, basta ouvi-los falar, basta ler o que eles escrevem e as ações que eles tomam, a forma como tentam ridicularizar, demonizar, desumanizar e tentar criminalizar-nos como se fôssemos uns delinquentes, os criminosos de todo tipo. Percebem? A esse sugiro assistirem a determinados vídeos. Esses provavelmente serão uma causa perdida, mas há aqueles que os seguem, como Adolf Hitler, a história jamais contada, e Hellstorm, o genocídio dos alemães nazis. Assistem esses dois documentários. Eu penso que é o suficiente para vocês terem uma noção um pouco mais nítida do que é que aconteceu e o que realmente ainda acontece do outro lado, ou seja, do lado do eixo do mal. Okay? É importante nós termos acesso a estas tecnologias de informação para poder perceber um pouco a realidade que vivemos. Porque hoje em dia só se é enganado quem quiser. Porque a informação existe, é muita, ela é obviamente perseguida, é censurada, é suprimida, é bloqueada, mas não deixa de estar disponível. Se não está disponível no YouTube, procurem no Roll Truth Vídeos, ou procurem no Gab, ou procurem no Telegram, ou procurem, por exemplo, no Odyssey, como no caso do nosso canal mais recente. Pesquisem a informação, percebam o outro lado, ouçam os testemunhos e percebam que, afinal, se calhar, os bonzinhos desta história, os mesmos que chacinaram milhares de soldados prisioneiros de guerra alemães à fome, sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer tipo de apoio médico, os mesmos que lançaram bombas atómicas, os mesmos que estão a impor a nova ordem mundial, tudo o que está adjacente, desde o marxismo cultural, tudo e mais uma coisa. Se calhar não são assim tão bonzinhos. Se calhar. E não, com isto não estou a defender os alemães nazis. Mas, se tivesse que escolher um dos lados, eu penso que estaria mais propenso a escolher o lado da cruz em vez do lado das estrelas. E das estrelas são intensas. A estrela judaico-bolchevique e a estrela judaico-capitalista norte-americana. Até nos símbolos. Não poderia ser mais óbvio do que isto. Enfim. Como dizia o outro, cultivem-se, informem-se. Está bem? Abram mente. Vejam outros pontos de vista. Okay? É importante vocês perceberem que se eles, as elites e os seus agentes propagandistas enganaram-nos em este, aquele e outro ponto, muito facilmente e muito logicamente poderão ter enganado noutros pontos anteriores e nos futuros. O modus operandi é quase sempre o mesmo. Por isso é preciso vocês terem vontade, darem-se ao trabalho e pesquisarem. Não serem preguiçosos como esses professores doutores, Chafraz, os Gonçalos, vêm falar em 6 milhões de judeus assassinados, quando a verdade, tecnicamente, cientificamente já se provou que era impossível assassinar 6 milhões de judeus. Os próprios judeus admitem. E estarem-nos a criminalizar ou demonizar pelo facto de haver vários atentados ou vários crimes cometidos por etnonacionalistas ou identitários por parte de Miguel Macedo, quando, na verdade, se não houvesse uma reação a todo este processo clergista de islamização da Europa, provavelmente seríamos iguais ao Miguel Macedo. E iguais a todos estes neoconservadores.
beca, mas depois, na vida pessoal e na vida política, acabam por juntar-se aos mesmos corruptos e às mesmas causas e a assumir, partilhar e proporcionar a criação de consequências como as mesmas que são criadas pelos extremistas de esquerda, ou os comunistas, anarquistas, socialistas e afins. Okay? A diferença é esta. Bem, pessoal, gostei muito deste bocado. É sempre bom ouvir-me. Era também bom vocês comentarem, discutir ideias, peçam-me sugestões, fontes de informação. Força Portugal!